Josias, bom dia, Raquel, bom dia, Leonardo. Vamos lá, primeira coisa, né, professor? Como que a gente pode entender essa molecada, né? Até o pessoal no nosso chat está dizendo aqui, a molecada faz o M. Como é que a gente pode entender essa molecada ovacionando o Marçal na Bienal do Livro? Tem alguma explicação para isso, professor? Eu acho que o Leonardo tocou o dedo na ferida. Eu estava escutando o programa antes. Esse não é um fenômeno só brasileiro, não, Fabiola, é um fenômeno mundial. Uma parte considerável da esquerda, até o início do século XX, tinha um discurso antissistema e tinha um discurso por uma forma nova de realização de política. O exemplo concreto é o Partido dos Trabalhadores no Brasil, que é fundado em 1980, e a principal proposta do Partido dos Trabalhadores, no seu princípio, era a realização de uma política ética e transformadora, portanto, antissistema. Quando, em 2002, para ter de fato condições objetivas de vencer a quarta eleição presidencial, o Lula escreve a Carta aos Brasileiros, publicada inicialmente na Folha de São Paulo, e promete cumprir todos os contratos, não ter nenhuma ruptura institucional grave, realizar o governo que de fato ele realizou. Ainda hoje, a economia brasileira mantém o tripé econômico estabelecido lá no governo do Fernando Henrique Cardoso. Isso tem acontecido, Fabio, em todo mundo. Sobretudo na Europa, é um fenômeno que se compreende, porque com a criação da União Europeia, com o Banco Central Europeu, as esquerdas nacionais, quando chegam ao poder, têm uma margem de manobra muito pequena para realmente realizar transformações estruturais. Veja-se, por exemplo, o caso da Grécia, quando se tentou uma transformação profunda e o resultado foi um desastre. Isso quer dizer, então, Fabiola, que há uma geração, o Leonardo Sakamoto falou a idade dele, eu já sou um decano, eu tenho 59 anos de idade. Então, Leonardo, para minha geração, eu comecei a me interessar por política em 1980, 79, 80, eu tinha 14 anos. Era o início do governo Figueiredo. Eu sempre fui de esquerda, minha família morria de medo. Meu filho, o que você está fazendo? Para nós, para um jovem de 15 anos em 1980, a ideia de que um partido de esquerda chegaria ao poder no Brasil e em 5 eleições venceria 4, era absolutamente inimaginável. Isso cobrou um preço. O preço é que há uma juventude que emerge a partir da primeira década de 2000, 2010, há uma juventude que vê na esquerda o establishment, que vê nas políticas de aliança do PT, que são necessárias para a governabilidade, mas que implicam, por exemplo, ceder para o Arthur Lira todas as secretarias da Caixa Econômica Federal. Isso não pode ser uma política que entusiasme um jovem. Não me entusiasmaria quando eu tinha 15 anos. Eu acho que não entusiasmaria ninguém aqui com seus 15, 20 anos. Então, no mundo inteiro, a esquerda, ao chegar ao poder, tem realizado uma série de compromissos compreensíveis numa ordem democrática, mas que afastam a esquerda do discurso da transformação e do discurso antissistema. Onde entra, por exemplo, Steve Bannon e toda a sua estratégia política? Entra precisamente nessa brecha. Onde entrou um Jair Messias Bolsonaro? Na grande conquista da campanha do Bolsonaro, que foi apresentar um político de 7 mandatos como antissistema. É. Então, essa é uma questão que afeta o mundo inteiro e que no Brasil nós vemos hoje com Paulo Marçal, ele se apresenta como aquele que radicalmente é contra o que aí está. Sim. Bom, tá aí um pouco da teoria do que está por trás dessa prática que a gente está vendo com essa imagem do Marçal na Bienal. Ô Josias, te preocupa quando ele fala eu vou banir da rede municipal de ensino os livros que deturpem a ideologia? O que você entende por esse recado do Marçal, Josias? Isso é muito preocupante, Fabiola, inclusive porque nós já assistimos a esse filme, né? Nós já experimentamos isso. O Pablo Marçal participa da campanha de 2024 com os olhos voltados para 2026. Então, ele reproduz o discurso da direita paleolítica com o propósito não de herdar, mas de ocupar o bolsonarismo. E na educação, esse modelo conduz ao desastre. Como disse, nós já experimentamos isso nos 4 anos da presidência do Bolsonaro. Passaram pelo comando do Ministério da Educação uma piada colombiana, que era o Vélez Rodrigues, uma alucinação, o Abraham Weintraub, um currículo anabolizado, que era o Carlos Decotelli, e um pastor, o Milton Ribeiro, que misturou religião e centrão. E a coisa descambou para o pecado. Essa guerra cultural que o Bolsonaro implantou no MEC, ela não é ideológica, assim como a do Pablo Marçal também não é, é financeira.
toda essa aversão ao Paulo Freire, toda essa vontade de libertar as escolas do comunismo, essa vontade de restaurar o patriotismo, tudo isso é impulsionado pela mesma força que sempre empurra o noticiário político para a editoria de polícia, que é o dinheiro. O Pablo Marçal promete uma caça aos livros se ele virar prefeito de São Paulo. Ele quer banir do currículo essas obras que deturpam a ideologia, quer impedir que o ensino continue sendo pautado pelo comunismo, como ele diz. Esse candidato já tinha avisado que adota na campanha um comportamento de idiota, porque o eleitor, na opinião dele, gosta disso. Agora, em matéria educacional, quem não quiser fazer papel de idiota, de imbecil, deve prestar atenção em 2 detalhes. O primeiro é que o déficit, há no Brasil um déficit de aprendizado. Avaliações nacionais, avaliações estrangeiras informam que o estudante brasileiro ele conclui o ensino médio sem aprender os fundamentos básicos da linguagem, da ciência, da matemática. O segundo ponto é que a debilidade do ensino básico começa nas primeiras semanas de vida da criança, na creche. O prefeito tem muito a ver com isso, ensino básico e creche. Mas o Pablo Marçal não diz nada sobre isso. Ele diz que quer banir livro ideológico. Nada disso se resolve. A debilidade do aprendizado, o déficit de aprendizado e creche precária, isso não se resolve com idiotices eleitorais. Um candidato a prefeito precisa informar o que planeja fazer para valorizar o magistério, para equipar escolas, para implantar um ensino em tempo integral, para prover aos eleitores creches de qualidade. Nas primeiras semanas de vida, é vital para uma criança que ela receba nutrição, afeto, conhecimentos básicos. E num país como o Brasil, que é marcado pela desigualdade, é apinhado de lares desfeitos, sobretudo lares mais pobres, as prefeituras precisam oferecer creches que sejam capazes de suprir essa demanda que muitas crianças não vão ver atendidas em casa. Então, o Marçal, Fabíola, ele leva os eleitores a se assombrarem com os fantasmas errados. Essa assombração do comunismo, ela só existe embaixo da cama da ultradireita, essa ultradireita paleolítica. O problema do Marçal não é esquerdismo, mas, assim como lá atrás, no Ministério da Educação do Bolsonaro, o problema dele é dinheirismo, não é esquerdismo, é dinheirismo. Você veja que nessa passagem pela Bienal do Livro, enquanto exorcizava lá essas obras ideológicas, sem mencionar um mísero título, ele estava brandindo lá os seus livros, sobretudo o Código do Milhão, que é um livro com o qual ele fatura milhões. Então, quem não quiser fazer papel de imbecil, Fabíola, precisa prestar atenção nesses detalhes. A Raquel tem perguntas para o professor. Vai lá, Raquel. Professor, esse fenômeno Marçal, ele é interessante, curioso, porque é o seguinte, essa, digamos, plataforma de ir contra Paulo Freire, contra tudo isso que está aí, que o senhor colocou, né, que os jovens teriam se desgarrado da esquerda porque essa direita agora representa uma ruptura. Isso já foi testado no Brasil. Bolsonaro já representava isso e já se rendeu ao sistema. Ele não implementou nada disso. Como é que Marçal consegue encarnar uma novidade de uma plataforma que já foi testada e já se entregou ao sistema? Obrigado, Raquel. Vamos lá, vou tentar propor aqui 2 ideias. Na última conversa que eu tive com vocês, eu sugeri que o Pablo Marçal não podia ser freado pelo sistema político. E sugeri isto porque ele não é exatamente do sistema político. Nós estamos aqui fazendo uma espécie de, é como se fosse uma análise dupla. Os efeitos do Pablo Marçal aparecem no sistema político, sobretudo nas pesquisas, que eu estava assistindo o programa antes, a análise que vocês faziam das pesquisas eleitorais. Então, o efeito Pablo Marçal, ele tem visibilidade no sistema político, mas a causa não é do sistema político. Então, o Pablo Marçal, com grande inteligência, ele joga nessa espécie de duplo registro deliberado. Veja, o Pablo Marçal chega de helicóptero, teatralmente, na manifestação do último domingo, do 7 de setembro. Chega no final da manifestação. Portanto, ele tem o bônus de ter ido à manifestação com grande sacrifício, porque foi no seu helicóptero pessoal. Mas ele não assume o ônus da manifestação. O ônus da manifestação era o ataque direto ao ministro Alexandre de Moraes e o pedido de anistia para os golpistas do 8 de janeiro. O tempo todo, o Pablo Marçal trabalha nesse duplo registro. Ele mantém o bônus, ele não assume o ônus. Então, o sistema político em si mesmo não conseguirá frear o Pablo Marçal,
Porque o efeito é político. Qual é a causa? Nós já falamos aqui e tem circulado muito. A causa é um sistema de comunicação criado pelo Pablo Marçal, no qual ele se reinventa como uma plataforma e milhares de pessoas, todos os dias, o dia inteiro, fazem cortes, aumentando a visibilidade do Pablo Marçal de uma forma tão exponencial que o efeito é político. A causa não o é. Por isso, toda tentativa de combater o Pablo Marçal politicamente, no primeiro momento, tende a fracassar, porque apenas o efeito é político, não a movimentação anterior. Primeira reflexão. Segunda reflexão. Há um limite, no entanto, para o que o Pablo Marçal está fazendo. Imaginemos que o Tribunal Regional Eleitoral ignore o crime que o Pablo Marçal comete, que são vários crimes. Por exemplo, na Bienal, quando o chamam de ladrão, porque efetivamente ele foi condenado e passou dias na prisão por uma condenação de estelionato, então ele pode ser chamado de ladrão sem que isso seja fake news. Quando ele é chamado de ladrão, ele leva a mão ao nariz e faz o gesto de quem está cheirando cocaína. Raquel, isso é crime de desobediência do Código Eleitoral, artigo 347, porque ele já foi advertido, ele já foi multado, ele já teve vídeos cortados das suas redes, ele já teve que dar direito de resposta ao Guilherme Boulos nas suas redes, e ele insiste em fazer aquilo que o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo já condenou explicitamente. Então imaginemos que o Tribunal Regional nada fará. Imaginemos isso, não há nenhum problema. Há um limite no que o Pablo Marçal está fazendo. O limite é o seguinte: as visualizações que ele obtém, que são absolutamente estratosféricas, mas não pelo mérito, unicamente pelo mérito do Pablo Marçal, é pelo sistema de comunicação que ele montou. Raquel, se você e eu tivéssemos à nossa disposição um sistema de comunicação igual ao do Pablo Marçal, nós também pegaríamos o código. Tenho certeza que nós também pegaríamos o código e engrossaríamos as nossas contas bancárias. Ele montou um sistema de operação que é mais poderoso do que vários UOL combinados. É mais poderoso do que Rede Globo, TV Record, porque é um sistema de comunicação que tem como única finalidade promovê-lo. Isto é crime. Mas imaginemos que tudo bem, o Tribunal Regional Eleitoral não age. Há um limite. Qual é o limite? Quando, no primeiro debate da Band, em 24 horas ele obteve 57 milhões de visualizações, essas visualizações acontecem em todo o Brasil e mesmo fora do Brasil. Não são 57 milhões de visualizações em São Paulo. Isso é bem importante. O entusiasmo que ele gera nas plataformas não necessariamente se converterá em voto na urna. E num segundo turno, o Pablo Marçal enfrentará um problema. O Pablo Marçal enfrentará no segundo turno uma rejeição muito grande, porque há um número crescente de pessoas que se dão conta de que o Pablo Marçal é mais ou menos como o Trump. O Trump diz, vou acabar com o Obamacare. Qual é o plano que você vai colocar no lugar? Responde o Trump no debate presidencial. Não sei, eu tenho conceitos. O Pablo Marçal nem conceitos tem do ponto de vista da proposta. Agora, eu queria comentar algo sobre qual é a teoria conspiratória que está por trás do Pablo Marçal, mas eu não sei se eu faço isso agora ou se eu deixo para depois, para não ocupar muito tempo agora. É que eu fiquei curiosa, professor. Eu fiquei curiosa, pode fazer agora. Eu fiquei curiosa, Bom, vai lá. Vai no coração do que o Josias estava falando. É uma teoria de extração francesa que foi popularizada nos Estados Unidos pelo Steve Bannon e pelo Elon Musk, e foi a teoria conspiratória que esteve o tempo todo na boca do Donald Trump no debate que aconteceu agora com a Kamala Harris. E por isso, em boa medida, ele foi tão mal no debate. Vamos lá. Em 2011, um autor francês, bastante reacionário, um ensaísta muito reacionário, o René Camus, publicou um livro que teve um enorme impacto. O livro se chama Le Grand Remplacement, A Grande Substituição. A tese do Camus foi popularizada num romance que é um romance de grande qualidade literária, totalmente reacionário do ponto de vista das ideias, não importa. É um excepcional escritor francês contemporâneo, o Michel Houellebecq. O romance é Soumission, que foi traduzido no Brasil por uma tradutora excepcional, a Rosa Freire da Guiar, como A Submissão. Vocês certamente leram o romance. No romance, que se passa ficcionalmente na França contemporânea, o François Hollande ganha 2 vezes, ganha a reeleição, o que sabemos que não aconteceu. Ao final do segundo mandato do François Hollande, quem chega ao poder é um líder jovem, carismático, líder muçulmano.
de um partido novo, a Irmandade Muçulmana. Chega ao poder e em pouco tempo impõe na França uma teocracia muçulmana, acaba com as universidades, uma verdadeira distopia. Se o Conto da Aia, da Margaret Atwood, é uma distopia evangélica, aqui é uma distopia muçulmana. Que teoria é essa da grande substituição? Para o René Camus, os globalistas, a elite francesa globalista, como diria Olavo de Carvalho, queria substituir algo que não existe, que é a etnia francesa. Mas é assim que o René Camus fala, etnia francesa. A etnia francesa por outras etnias. Como? Favorecendo a imigração, de modo tal que, num certo momento, o número de muçulmanos superaria em muito o número de franceses. E assim a sociedade francesa seria radicalmente transformada por dentro. Essa teoria foi abraçada inteiramente pelo Steve Bannon como a teoria do The Great Replacement e tem sido divulgada de maneira descarada pelo Elon Musk no X. E quando Donald Trump no debate dizia: os Estados Unidos, vocês estão deixando que milhões de imigrantes entrem no país para mudar radicalmente a América, para que os nossos valores não sejam os mesmos, para que eles possam votar, é a teoria do The Great Replacement. Josias, é isto. Agora, a teoria do The Great Replacement, num país como o Brasil, chega a ser caricata. Porque o que está por trás da teoria, ela é racista e xenófoba. É a ideia de uma etnia pura que tem a contaminação de outras teorias. Ou seja, em lugar de uma etnia pura, é um país miscigenado. Ora, adaptar essa teoria no Brasil é ridículo, porque não existe etnia pura no Brasil. Como é que se adaptou isso? Josias, atacando o fantasma do comunismo. A ideia é que no país como o Brasil, o globalismo quer substituir não uma etnia pura, mas valores puros, greco-romanos, judaico-cristãos, embora eles não tenham ideia do que se trata, não importa. A substituição desses valores por valores outros. Quais seriam os valores? Ideologia de gênero, marxismo cultural, comunismo, destruição da família. Numa palavra, numa metonímia, Paulo Freire. Olha, vocês não vão acreditar no que eu direi agora. Por dever cívico, eu me obriguei a ler um livro do Pablo Marçal. O livro se chama, escuta isso, Fabiola, A Destruição do Marxismo Cultural. A primeira coisa que o livro destrói é o conceito de autoria. É um pouco mais de 120 páginas, e na capa tem 5 nomes. São 5 autores para 120 páginas. E quando você começa a ler o que o Pablo Marçal entende por marxismo cultural, simplesmente, Josias, ele não tem ideia do que está falando. Do que se trata é de uma adaptação selvagem da teoria que hoje é a mais importante teoria conspiratória da extrema-direita transnacional. É a teoria da grande substituição. É isso o que está por trás. Muito interessante. A gente recebe o professor João César, ele vai despejando um monte de estudos aqui pra gente, isso é muito interessante, a audiência gosta. Eu queria entrar agora numa questão prática de campanha, inclusive para a gente entender também o que está por trás disso, até da coluna da Raquel Landim, vou abrir aqui, Raquel, a tua coluna, reportagem da Raquel, trazendo uma peça da campanha do prefeito Ricardo Nunes. Nunes atacou Pablo Marçal na TV com um vídeo polêmico em relação aos evangélicos. Vamos assistir esse vídeo que ele colocou nas redes sociais. Conhecido por sua sabedoria, o rei Salomão é uma das figuras centrais da Bíblia. É venerado e respeitado por todos, menos por Pablo Marçal. Tu é o Salomão, só pode. O Salomão era nenê, moço. Nós precisamos de parar de venerar Salomão e um monte de gente entender que também nós somos imagem e semelhança do Criador. Marçal, mas você está desvalorizando o Salomão. O Salomão era um nenê, moço. Nenê. Ele está aí falando que Salomão era o neném. Primeiro, antes até de passar para o professor, queria ouvir a Raquel, os bastidores aí. Raquel, trazer sua coluna para a gente. O que Nunes tem como objetivo ao utilizar esse vídeo nesse ataque ao Marçal por meio dos evangélicos? Vou explicar um pouquinho da estratégia por trás disso, Fabiola. A campanha do Nunes hesitou muito em entrar com esse vídeo. Não sabia se trazia ou não o tema da religião para a campanha. Isso era uma coisa que estava muito centrada ali no pastor Silas Malafaia, que começou a atacar o Pablo Marçal, porque tem uma série de vídeos antigos
do Pablo Marçal sobre questões evangélicas, vídeos em que ele questiona o pagamento do dízimo, ele diz que é contra, até na nossa sabatina nós perguntamos a ele sobre isso, e ele voltou atrás, falando que não, agora ele é a favor. Mas ele não é uma pessoa benquista entre os líderes, os grandes pastores, as grandes lideranças das maiores igrejas evangélicas por conta disso. Mas ele atingiu um percentual de votos expressivo na comunidade evangélica. Voltando lá na pesquisa da Quest, eu vou encontrar os números, mas ele está com 37% das intenções de voto entre os evangélicos contra 26% do Nunes, por conta de todos esses valores aqui que a gente estava conversando, que ele prega, esses valores conservadores, valores contra o aborto, enfim, todos esses valores da direita que ele diz encarnar. E a campanha do Nunes estava hesitando entre trazer esse tema diretamente para a campanha ou não. Finalmente tomou essa decisão, pegou esse vídeo antigo, fez aí essa inserção de 30 segundos, o Nunes tem um tempo muito grande na TV, e vai estar colocando essa inserção, e nesse momento o objetivo deles é tentar desconstruir o Pablo Marçal diante dos evangélicos, tirar voto dele nos evangélicos. O rei Salomão é uma figura importante do Velho Testamento, então é tentar, nas palavras deles, dos estrategistas de campanha, desmascarar o Pablo Marçal diante desse público. Que esse voto vá para o Datena, para a Tabata, ou até para o próprio Nunes, eles falam que nesse momento não importa muito. É uma tarefa difícil, viu? Porque quando o Malafaia começou a atacar o Pablo Marçal, eu conversei com outros pastores que começaram a reclamar, que diziam, não, mas a gente não pode atacar ele é o que verdadeiramente defende os nossos valores, porque o Nunes não convence muito essa população nesse sentido. Agora, você tem as cúpulas das igrejas, os representantes, os deputados que representam a bancada evangélica no Congresso, dizendo que não, o Nunes foi quem nos defendeu na época da pandemia, que manteve as igrejas abertas. Então, eles estão fazendo um trabalho junto aos fiéis para tentar reverter esse posicionamento pró-Marçal. Mas não vai ser fácil, não. Aqui o vídeo antigo, né, que tem essa montagem que a gente assistiu do Nunes, né, que está até na campanha da Rádio e TV hoje. Mas a gente também recuperou aqui um vídeo antigo que foi usado, parte dele, aí no vídeo do Nunes, e que mostra Pablo Marçal falando de Salomão. Vamos assistir. Salomão era neném, moço. Salomão tinha jato. Salomão já acalmou o piloto de helicóptero. Salomão era neném, moço. Salomão escreveu 3 livros, escrevi 45. Salomão nunca amou a mulher, eu tenho só uma mulher. Salomão tinha 1000 e não encontrou a paixão da vida dele. Que Salomão? Salomão é um nenê. Salomão não tem 2,4 bilhões de marcação no TikTok. Bate o nome dele lá, ué. Mas você tá desvalorizando o Salomão. Salomão era um nenê, moço. Sabe por que eu tô te falando isso? Porque nós precisamos parar de venerar Salomão e um monte de gente entender que também nós somos imagem e semelhança do Criador. Eu não estou fazendo isso para falar que eu sou melhor que ninguém. Eu só estou te falando que o Salomão passou aqui na Terra, tem 3.000 anos. Você até hoje está pagando pau para cara que passou há 3.000 anos. 3.000, não foi semana passada, não. Ele não está na lista da Forbes, não, apesar de ter sido o cara mais rico. Professor João César, ele encarando aí Salomão e falando isso. E Nunes pegou esse trecho, está querendo usar isso na campanha. Está usando isso na campanha. Isso pesa contra Marçal ou eleva ele ainda mais, hein, professor? Olha, pesa contra. A frase do Marçal é propriamente absurda. É um desconhecimento completo, tanto do texto quanto do contexto em que os evangélicos oram e têm a sua fé. Recentemente, no Flow Podcast, não sei se vocês viram, o Pablo Marçal deu uma entrevista e ele disse algo ainda pior, Fabiola. Ele disse que ele já foi, acredite no que eu direi agora, que ele, Pablo Marçal, já foi a 2 velórios orar para a ressurreição de 2 pessoas mortas. Não sei se vocês viram esse podcast. O Igor se assusta e diz mais. Você quer ser mais do que Cristo? Resposta do Pablo Marçal. Ele, Cristo, disse que nós faremos obras maiores. Eu tenho certeza que eu verei com meus olhos isto acontecer, ou seja, ele ressuscitar uma pessoa.
Ele estava citando uma passagem de João 14:12, em que, falando com os discípulos, Jesus diz: aquele que crê fará, inclusive, obras maiores do que as que eu fiz. Mas o contexto da passagem de João 14:12 é o contexto do sacrifício que Jesus fará pela humanidade, isto é, a crucificação. O que Jesus está dizendo naquela passagem é que haverá aqueles que o seguirão porque nele creem e que farão obras maiores, sacrifícios maiores. E, de fato, há cristãos que foram lançados no Coliseu, foram devorados por leões, há cristãos que foram queimados vivos, há apóstolos que foram crucificados de cabeça para baixo. Do ponto de vista do sacrifício, aqueles que creem em Cristo podem até fazer obras maiores do que ele, em nome da fé. Em nenhuma circunstância a passagem de João 14:12 sugere que eu, porque creio em Deus, vou ressuscitar alguém. Fabíola, é um delírio que é preocupante, porque não é apenas uma questão, eu estou fazendo isso porque eu vou vender um infoproduto. Eu vou dizer isso porque assim eu tenho mais likes. A impressão que se tem é que, por algum motivo exótico, este senhor, o Pablo Marçal, realmente crê que, por algum motivo, ele tem mais sabedoria que Salomão e ele pode realizar milagres, pode realizar esse tipo de milagre. Nessa entrevista com o Igor, ele dizia: circulou muito na internet uma pessoa para a qual eu orei e que não caminhou, aquele famoso caso da cadeirante. E ele deixa a frase parada, ele não diz nada. Você pode pensar, então será que no outro caso a pessoa levantou? O Igor muito corretamente pergunta: mas o que aconteceu com a outra pessoa? Ele diz: também não andou. Então, Fabíola, é blasfemo, é simplesmente inacreditável que alguém possa se comportar como Pablo Marçal e ainda assim ter alguma espécie de presença junto aos evangélicos. Então, eu acho muito importante que esse tipo de vídeo seja divulgado, porque, veja, algo muito importante aqui, bem importante mesmo, quando digo que ele não pode ser freado pelo sistema político. Hoje, no Rio de Janeiro, hoje de manhã, foi desbaratada uma quadrilha que nas últimas 3 eleições difundia fake news para interferir nas eleições. Hoje de manhã, essa quadrilha foi desbaratada e estão todos presos. Você não pode... Então, é uma quadrilha de fake news. Você não pode enfrentar essa quadrilha com um sistema político e com revolução educacional. É um caso de polícia, é um caso de justiça. Boa parte das estratégias do Pablo Marçal não fazem parte do sistema político, fazem parte da justiça e da polícia. Nesse caso em particular, nessa frase do Salomão, isso tem que ser difundido, porque quando o Ricardo Nunes faz isto, ele não está cometendo um fake news. Efetivamente, Pablo Marçal o disse nessa forma. E olha, eu diria que, Raquel, já que você cobriu essa matéria, eu acho que em breve ele vai fazer o mesmo com a entrevista recente, porque não é uma coisa antiga. Essa entrevista foi dada há menos de 2 semanas. Do Flow. Não é? A entrevista dada ao Flow. Sim. Sakamoto, eu queria só um comentário do Sakamoto a respeito disso também. Sakamoto tá aí quietinho, eu queria ouvir o Sakamoto. O pessoal tá falando assim, eu quero ouvir o que o Sakamoto pensa sobre esse rumo agora da campanha do Nunes, indo para esse lado. Porque eles já atacaram, né, a questão, porque eles falam que o Marçal tá ligado ao crime e tudo mais. Esse ataque em relação à religião, Sakamoto, será que faz efeito para o Nunes? Como é que você vê essa estratégia da campanha de Nunes ao utilizar esse lado aí de Marçal criticando Salomão? É engraçado que, tipo, a gente tem que... A pergunta é, normalmente, quando é cantor de rock que se diz acima de Jesus, né, ironicamente ou coincidentemente, né, dá um problema com esse cantor ou com a banda. A gente tem história, né? Agora, a pergunta é, quando o político se coloca acima de profetas, o que acontece com esse político? Bem, antes de mais nada, a gente tem que lembrar, né, eu concordo com tudo que foi falado aqui, mas só para lembrar que a gente está falando muitas vezes de um público, claro, Marçal incorpora um discurso messiânico, tal como Jair Messias também incorporava. Agora, qual que é a relação do público messiânico, de um líder messiânico com o seu público? É de adoração. Então você tem um ponto que é o seguinte: quantas pessoas fazem parte desse núcleo de adoração do Pablo, né? E que já não importa o que vier, eles vão fazer, não, mas é aquilo e acabou, tal como acontece com Jair. Com Bolsonaro, tipo, você teve 700 mil mortos na pandemia, você teve coisas bizarras e Bolsonaro manteve um público fiel.
né? A questão é se uma parte da extrema-direita que foi fidelizada junto com o Bolsonaro e que agora migra para Pablo Marçal, porque entende que Pablo Marçal é uma pessoa que está mantendo e está indo até além com aqueles elementos simbólicos e princípios que eles concordam, se aquilo, na verdade, também não dá um tilt na cabeça da pessoa e as pessoas justificam o injustificável, não, mas aquilo ele quis dizer outra coisa, né? Aquilo ele não quis dizer, aquilo ele quis dizer outra coisa. Né? Porque só basta o Pablo fazer um vídeo na internet dando o gabarito daquilo que ele quis dizer, que muita gente vai acreditar. O que a gente tem que pensar é com aquele grupo que ainda não foi atingido, que não foi ungido pelo Marçal, aquele grupo que o Marçal está disputando. Você tem muitos evangélicos, muitos católicos carismáticos que também estão naquele meio, daquele meiudo lá, que estão naquele grupo de pendular, que ora vêm e se importam com a melhora da situação econômica deles, ora olham para a cultura, costumes e comportamento, ora votam em um, ora votam em outro, o nosso grande estado pêndulo brasileiro, que é esse núcleo centrãozão do eleitorado que vai para um lado, vai para o outro, da classe média baixa e classe baixa. Então, a pergunta é, o que vai acontecer se você joga e mostra, né, esses atos blasfêmicos de Pablo Marçal para esse grupo? Pode ser, e aí eu acho que há uma chance grande para esse grupo de falar, pô, peraí, o cara tá exagerando, é megalomaníaco, tá indo acima do normal, isso é pecado, e uma série de outras coisas, né? Essa questão que o João levantou, Fabiola, é muito interessante, esse caso que ele falou, até citou na entrevista com o Flow, foi um evento, né, de 2021, em que o Marçal estava lá em Goiânia, né, num evento, num ginásio, e aí tinha uma mulher cadeirante, né, que era cadeirante, e ele falou, levanta e anda, sabe? E ele, é uma cena extremamente constrangedora, porque ele pede para que ela seja levantada e fala, força, tenha fé, vai, seus músculos, seus nervos vão regenerar, sua estrutura vai mudar e você vai andar agora. E ela não andou. E ficou aquela cena constrangedora, etc e tal, e de certa forma ele responsabilizou a falta de fé coletiva naquele momento para ela não andar. E aí contou que tinha ido já em 2 velórios e tinha, na verdade, tentado fazer, inclusive, mortos andarem através da fé e da oração, que ele não tinha conseguido fazer aquilo, mas que ele conseguiria. Que ele conseguiria. O ponto é, as pessoas se conectam com esses líderes por várias formas. Tem gente que cai nesse conversê, tem gente que se assusta. Eu gostaria muito de crer que na cidade de São Paulo, que é uma cidade mais cosmopolita, é uma cidade que vai se assustar mais, pelo menos eu estou falando aqui desse centrão, desse meião que está em disputa, que vai se assustar mais com esse tipo de narrativa do que se conectar a ela. Mas o que a gente tem que lembrar e que acho que é importante no final do dia, é o seguinte, o Pablo Marçal, ele fala, a fala dele tem códigos, para usar a expressão que ele gosta de falar, do mundo neopentecostal, né? Então, o que acontece? Ele coloca isso de uma forma bastante cruel, né, na forma como ele está fazendo a política. Né? E eu não duvido nada, Fabiola. Se, por exemplo, ele for para o segundo turno, ou se ele ganhar a eleição, ele vai dizer isso para mim não é novidade, porque eu era o ungido, eu era o escolhido. E se ele perder a eleição, ele vai falar, eu era o escolhido por Deus, mas o sistema não deixou que Deus exercesse a sua vontade. Então, faz diferença? Faz diferença. Agora, eu quero crer que o senso crítico na cidade de São Paulo, principalmente desse grupo que se preocupa também bastante com as propostas, com a situação material, né, em que os candidatos oferecem para a vida da pessoa, que ele vai ter um pouco mais de crítica do que um grupo que está mais propenso a isso e já se conectou a ele. A gente tem que se despedir da Raquel, que ela tem uma série aí de entrevistas e agenda. Um beijo, Raquel. Obrigada, querida. Até. Beijo, gente. Um prazer estar com vocês. Beijão. Beijão. Eu sigo só com mais uma pergunta aqui pro candidato. A gente está tão acostumado a fazer sabatina, estou chamando o professor João de candidato. Não, porque tem muita gente comentando aqui a respeito do Marçal, né? E diante dessas últimas pesquisas de intenção de voto, muito tem se falado, não, ele chegou no teto, não, ele pode subir mais um pouco, não, ele vai dividir o voto com o Ricardo Nunes. Na última entrevista que fizemos aqui, já há algumas semanas, quando ele tinha decolado nas pesquisas de intenção de voto, o senhor dizia que nada poderia contê-lo, a não ser a justiça, né? Diante dos erros
e até dos crimes eleitorais cometidos por ele na pré-campanha e até durante a campanha. Agora eu volto a lhe perguntar, professor, ele já está no teto? Como é que o senhor vê aí essas pesquisas de intenção de voto mostrando que ele não é tão forte num segundo turno, porém ele segue subindo? Essa pesquisa Quest mostrou uma subida de 4 pontos percentuais dele. O senhor acredita que ele ainda possa subir um pouco mais? O senhor acha que o lugar dele no segundo turno está praticamente garantido, professor? Eu acho que ainda não. Eu acho que vai depender muito de uma necessária modificação na campanha do Guilherme Boulos, e eu acho que é o Ricardo Nunes assumir o papel que não pode ser apenas da Tabata Amaral. Eu quero dizer, o sistema político em si mesmo não pode frear um candidato como o Pablo Marçal. Porque o Pablo Marçal, se nós comparássemos assim, o Jair Messias Bolsonaro sempre foi um parasita do sistema político. Rachadinha, os filhos ingressam na política, ex-esposa. Ele sempre transitou em torno do sistema político. Então ele era um parasita do sistema político, mas um parasita que depende da saúde do hospedeiro para sua sobrevivência. Fabiola, há um outro tipo de parasita, menos comum, muito mais letal. É o parasita que sobrevive matando o hospedeiro, sugando o hospedeiro até a última gota e depois deixa o hospedeiro morto para um outro. O Pablo Marçal, no sistema político, é o segundo tipo de parasita. Não há conciliação possível, não há compromisso a ser feito. As estratégias do Pablo Marçal representam uma desmoralização completa do processo eleitoral. Esse é o ponto importante. Não se trata de um ou outro candidato, é o processo eleitoral como um todo. Antes de chegar a responder diretamente a sua pergunta, Fabiola, me permita preparar a resposta retomando um ponto que o Leonardo acabou de mencionar. Vocês se deram conta que o Pablo Marçal está agora associando o Jair Messias Bolsonaro ao rei Saul? Vocês se deram conta disso? É de uma inteligência perversa, assustadora. E certamente o meio evangélico vai reagir. O Silas Malafaia já está reagindo. Porque antes de Davi ser rei, o rei era Saul. Saul foi um rei, que era um guerreiro, escolhido pelos homens. Davi é ungido por Deus, Leonardo, como ele pretende se apresentar. Saul constantemente desobedecia as ordens de Deus. Era uma espécie de rei muito idiosincrático, sem grande capacidade de sacrifício e, sobretudo, sem nenhuma espécie de reverência maior ao Senhor. Davi, pelo contrário, antes de cometer todos os crimes que cometeu, Davi era um ungido. Mesmo depois dos crimes, Davi continua sendo ungido. Quando Davi não se assoda em tornar-se rei, ele aguarda a morte de Saul. Vocês viram a faixa que o Pablo Marçal colocou na Avenida Paulista? Bolsonaro parou. Marçal chegou. Bolsonaro é o rei Saul. Marçal se apresenta como o rei Davi, aquele que saberá esperar com paciência a morte política de Saul, para que ele então seja o verdadeiro ungido. Esse é o grau de manipulação que o Pablo Marçal realiza junto aos evangélicos. Em relação ao segundo turno, Fabiola, eu acho que é muito importante que o Boulos modifique a sua campanha. Em 2020, não sei se vocês concordariam comigo, mas o Guilherme Boulos, na campanha eleitoral de 2020, foi o primeiro candidato majoritário de esquerda a ter uma campanha de altíssimo nível, criatividade e originalidade nas redes sociais. Muito provavelmente ele passou o segundo turno devido à novidade da campanha do Boulos, sobretudo nas redes sociais. Nesta campanha agora, a impressão que eu tenho é que a equipe do Guilherme Boulos considerou desde o princípio que a presença do Guilherme Boulos no segundo turno era inevitável. Sendo inevitável a presença do Guilherme Boulos no segundo turno, o primeiro turno deveria ser gasto para construir uma nova imagem do candidato, o Boulos Paz e Amor, que o Leonardo se referiu, isto é, em lugar de ser um radical militante de esquerda, o Boulos decidiu apresentar-se no primeiro turno como um candidato amadurecido, que havia aprendido lições importantes e que seria capaz de governar para toda a cidade de São Paulo. Isso implicou uma diminuição do tom do Guilherme Boulos na campanha das redes sociais. O que ninguém esperava é que apareceria o tsunami Marçal, justamente nas redes sociais. O Guilherme Boulos tem pouco tempo agora, mas ele precisa, creio,
mudar a sua campanha, ele precisa ser mais ele mesmo e não desejar apresentar-se como o candidato ideal para uma São Paulo conciliada e unificada. Isso não está dando certo. De outro lado, o Ricardo Nunes precisa disputar Professor, agora... nesse ponto, quando você fala, só uma pontuação aí, né? Por favor. Aliás, as pessoas adoram aqui, fala muito gostoso a aula do professor João César aqui no UOL. Quando o senhor fala que o Boulos precisa ser mais ele mesmo, você acha que ele está muito paz e amor? Ele tem que ser mais radical como ele era quando ele era líder do movimento, é isso? Ele não pode ser exatamente como ele era quando era líder do movimento, porque agora ele é deputado federal. O movimento já tem muitas décadas, ele já cumpriu um certo papel. É compreensível que o Boulos amadureça, como todos nós amadurecemos, e temos posições mais equilibradas sobre o mundo. Isso é uma grande vantagem, não há nenhum problema nisso. Mas na campanha atual do Boulos, você assiste a campanha do Boulos e você tem a impressão que é outro candidato. Não existe a mesma criatividade, a mesma originalidade, a mesma utilização impactante das redes sociais que ele fez em 2020. E isso, me parece, Fabíola, é um problema numa campanha, sobretudo como esta, que, graças à presença do Pablo Marçal, desviou-se quase que inteiramente para as redes sociais. Ao mesmo tempo, o Ricardo Nunes não pode agir como se ele já estivesse no segundo turno. O Ricardo Nunes precisa agir um pouco como a Tabata Amaral, que não tem nenhuma chance, ao que parece, de chegar ao segundo turno, e por isso mesmo é a candidata que tem feito os maiores estragos à imagem do Pablo Marçal. Se hoje para nós é absolutamente claro que o Pablo Marçal foi condenado a mais de 4 anos de prisão por participação num golpe de estelionato de pessoas aposentadas, de pessoas idosas, se nós hoje sabemos, ao contrário do que ele afirmava, que ele foi condenado, ele dizia que não. 2, que ele ficou preso alguns dias, ele dizia que nunca havia sido preso. Hoje nós sabemos disto porque, graças às denúncias da Tabata Amaral, vocês pesquisaram e vocês descobriram. Graças à insistência da Tabata Amaral em denunciar ainda mais o crime, o UOL, nós escutamos, graças a vocês, áudios estarrecedoramente comprometedoras do Pablo Marçal, incluindo uma conversa do Pablo Marçal com seu pai, o pai do Pablo Marçal, dizendo com todas as palavras: meu filho, nada vale mais do que o nome da família. Foi o UOL que publicou. Então, o Ricardo Nunes precisa assumir mais um papel similar ao da Tabata Amaral, porque o verdadeiro risco no campo dele é o Pablo Marçal. E o Guilherme Boulos precisa parar de pensar que necessariamente ele estará no segundo turno e ele tem que assumir um pouco mais uma posição mais Guilherme Boulos. João César Castro, muito obrigada pela sua